Olá, pessoal, meu nome é Karen e agora eu vou falar por que você não consegue aprender um idioma fluente. São vários motivos, mas o motivo que eu vou falar é o motivo que a maioria das pessoas travam. Isso não tem nada a ver se você já estudou, seja, por exemplo, se for o idioma inglês, né? Você pode ter estudado sua vida inteira, mas se você tiver esse problema que eu vou te falar, você não vai conseguir se comunicar direito, você vai travar. Ou pode ser o contrário. Talvez você nem sabe falar tão bem o idioma ou tá aprendendo, mas por conta que você não tem esse problema, você vai deslanchar e eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. E por que eu tô falando isso? Porque eu falo fluente, eu falo no caso sueco, né? Hej, mitt namn är Karen. Jag pratar svenska. Jag är flyttande svenska för ungefär 10 år. 10 år eller lite mer faktiskt, för att jag har gift mig med min man för 12 år sedan. Então eu falei um pouquinho aqui, um pouco do idioma que eu falo. E, enfim, desde o início eu já percebi que isso seria um problema. Então, assim, no começo eu usava o Google Tradutor, fazia mímica, mas o que me destravou foi o quê? Perder o medo, ou não ter medo para falar. Essa é a questão. Se você ficar pensando que os outros vão falar de você, aí você vai ficar com medo, vai travar. Você pode ser fluente em inglês, você pode ter 10 anos de estudos, mas se você nunca viajou, vai para outro país, você vai travar. Então, não importa. Agora, talvez você nem sabe falar o idioma pro país que você vai, mas você é uma pessoa que tenha confiança, né? Você tem autoconfiança. Então, você vai falar, não importa o que as pessoas falam, que eles deem risada, porque tem alguns que fazem isso, viu? Os nativos, né? Depende do país, né? Tem uma colega minha que ela disse que na Inglaterra eles são mais gentis, então se você fala uma palavra errada, eles meio que te ajudam sem se fazer sentir um burro, né? Um imbecil. Aqui já não, eles te fazem mesmo se sentir um imbecil. Então, eu falei, eles vão falar, se eu falar bem ou não, vão falar do mesmo jeito, porque cada país tem a sua cultura. Aqui no caso, na Europa eles são muito perfeccionistas, né? Não vou falar generalizar, tá? Eu falei, a Europa é muito grande, né? Mas aqui, no caso, eles são muito, muito perfeccionistas. Então, nessa questão do idioma, eles querem falar que você fale bem, querem que você fale bem. E até uma vez na igreja, meu Deus, eu fiquei pensando, pra que isso? Eu fui cantar um hino, né? E eu sempre cantei um hino sueco, sem problema algum. Aí, quando foi em português, eles não queriam cantar de jeito nenhum. Eu falei, mas, gente, ajuda aí. Aí, eles não queriam cantar, porque eles querem cantar perfeito. Até meu marido falou esses dias que foi muito engraçado. Eles foram falar o nome de um político aí, eles queriam falar tão bem que acabou piorando a situação. Em vez deles falarem com a pronúncia local daqui, eles foram falar com a pronúncia querendo melhorar, né? E acabou que errou tudo. Então, você tem que ser você mesma, essa. Não tenha medo, vai falando, se falar errado, não tem problema. É errando que se acerta, né? É errando que a gente vai aprendendo. E isso é verdade, verdade. Perca o medo de falar, perca a timidez, não se importe com a opinião dos outros. E é tão engraçado que no começo eu até eu tentava inventar umas palavras que nem existiam. E aí as pessoas falavam, tá, Aí depois eu me explicava lá, né, e eu ia atrás, né, pra descobrir que palavra que era essa, né, no Google Tradutor. É porque, assim, às vezes a gente quer generalizar, né, por exemplo, no inglês, né, universidade. Então eu pegava essa, né, esses finais e aí eu tentava inventar palavras com os finais, mas nem todos esses finais quer dizer que vai acontecer a mesma coisa na próxima palavra, né. Mas isso é engraçado, porque fazendo isso, eu acabei perdendo medo, perdendo a vergonha, né? E, na verdade, eu cheguei bem... Não vou falar essa palavra sem vergonha, né? Mas eu cheguei bem assim... Acho que foi uma coisa de Deus mesmo, né? Enfim. E isso é muito importante pra você que tá querendo aprender um novo idioma. Perca o medo. Você vai vencer.